Voltei, galera, mais um tema importante aí, aqui na nossa aulinha da Universidade Leonel Brizola, para você que está se preparando para o Enem. E nosso tema é o que, galera? Crise dos refugiados na Europa, assunto que já está bombando há 2 anos e continua aí a todo vapor. Só no mês de agosto de 2016, a Guarda Costeira da Itália resgatou mais de 3.000 refugiados lá largados no meio do mar, fora os que não foram resgatados com vida. Então temos que entender essa situação toda. E aí, galera, preste atenção aqui. Olha aqui, tente visualizar aqui, olhando de coração aberto, parte do mapa mundi. Nós temos aqui o continente africano, aqui o Oriente Médio, isso aqui é o Mar Mediterrâneo, ok? Esse troço aqui que eu tô falando, quero dizer pra você que isso aqui é a Itália, é a botinha da Itália. Tenta ver a porra de uma bota aqui. E aqui tá o que, galera? A Grécia, beleza? Então preste atenção, galera. O norte da África, a região norte da África, é chamada de África Branca, por causa da cor da pele. Lembra, a África Branca é considerada uma extensão do Oriente Médio. Então, a África Branca é considerada uma extensão do Oriente Médio. A religião é muçulmana, a economia, direta ou indiretamente, é baseada no petróleo, o clima é árido ou semi-árido, né? E outra coisa que há de comum entre todos eles são governos ditatoriais. Lembra que na ditadura o teu direito é ficar calado e o teu dever é não falar nada. Ditadura sempre tão combatida pelo nosso mestre Leonel Brizola. Então preste atenção, galera. Aqui no norte da África, a partir de 2012, rolou um fenômeno conhecido como Primavera Árabe. Primavera Árabe. Fenômeno esse que depois se espalhou por toda a região aqui. Vamos relembrar como é que foi isso? Você tinha lá desde 2008 o petróleo com preço baixo, porque o mundo entrou em crise o mundo produz menos, logo consome menos petróleo. Com o petróleo em queda, toda a economia desses países aqui ficou arrasada também, já que todo mundo depende do petróleo. Então tenta imaginar altos índices de desemprego e uma juventude desempregada em países ditatoriais. Jovem já é um bicho revoltado de natureza. Se ele passa necessidade, se ele passa fome, se ele está desempregado, aí é que a chapa, o que, galera? Esquenta. Pois bem, aí aqui, ó, por volta de 2012, nesse pequeno país aqui do norte da África, a Tunísia vai dar o pontapé inicial da história. Vamos ver se você lembra. O estopim, não é a causa, é o estopim. Um jovem tunisiano de cerca de 26 anos, desempregado, chefe de família, com a mulher e a filha para sustentar, com a faculdade trancada porque ele não tinha dinheiro para pagar, conseguiu um pouquinho de dinheiro emprestado com a parentaiada, montou um carrinho de madeira com rodinha de bicicleta e foi pra rua vender frutas. Tá lá o jovem gritando: olha a fruta, é docinha, é barata, leve 3 e pague 2. Olha a fruta, mulher bonita não paga, mas também não leva. Tava lá o jovem gritando, mas ele não tinha autorização para vender aquilo. Resultado, meus amores, quem apareceu? O Rapa. Aqui no Distrito Federal, a AGFIS, uma das coisas mais temidas do Distrito Federal. E perguntou para o jovem: cadê o seu alvará? E ele disse: eu não tenho. Pá! Tapão na orelha. Ela é ditadura, porra. Tapão na orelha, confiscou o carrinho, confiscou a mercadoria. E o jovem, desesperado, humilhado, ajoelhado, disse: pelo amor de Deus, devolvam, que é a única forma de eu sustentar minha família. Cala a boca, vagabundo! Pá! De novo. Revoltado, o que o jovem fez? Jogou álcool no corpo e ateou fogo. O corpo em chamas, o jovem se debatendo, e aquela imagem absolutamente chocante foi filmada, fotografada, veiculada na mídia e compartilhada nas redes sociais. Resultado, galera, resultado. A galera foi compartilhando e fazendo aqueles comentários de rede social. Tu sabe como é que é? O cara compartilha e fala: que absurdo, estou indignado. Hashtag temos que fazer alguma coisa. Hashtag revolta. Tá entendendo? Até que alguém se revoltou de fato e usou aquela ferramenta do Facebook, eventos, e convocou uma manifestação no local onde o rapaz ateou fogo no corpo. Resultado: 3.000 jovens apareceram naquele dia na manifestação. Mas lá é ditadura, não tem esse negócio de liberdade de expressão e direito de ir e vir, não. Quem apareceu junto com os manifestantes? A polícia. E sentou o cacete.
Logo no primeiro dia, 20 jovens foram assassinados. Só que lá naquela região, meus amores, diferentemente daqui, não, aqui não. Aqui o povo vai para tirar selfie com a polícia na manifestação. Lá não. Lá a polícia senta o cacete. Quanto mais gente apanha, quanto mais gente morre, mais gente vai para a rua protestar. Então o que era 3 mil no primeiro dia, no outro dia eram 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas. E as manifestações se espalharam por várias cidades da Tunísia. A galera então resolveu, juntar os manifestantes na frente do Palácio Presidencial. Tente imaginar, 1 milhão de jovens revoltados e enfurecidos cercando o Palácio Presidencial. Não tem polícia que segure. E os jovens revoltados diziam, filho da puta, em árabe. Eu não sei como é que é filho da puta em árabe. Mas tá entendendo? O presidente da Tunísia, vendo que a chapa estava esquentando, fugiu. Lê meus lábios. Um ditador que estava no poder há mais de 20 anos foi derrubado a partir de um movimento juvenil articulado por meio das redes sociais. Olha a importância disso. E você sabe que rede social é igual praga. A galera, então, nos outros países começou a ver, se deu certo na Tunísia, vai dar aqui. E os jovens do Egito foram para a rua também, acamparam na Praça Tahrir para exigir mudanças e derrubar o ditador. Cai o ditador do Egito. E aí, meu amigo, virou uma febre. E essas manifestações se espalharam para a Líbia, para a Mauritânia, para a Argélia, para o Marrocos, para o Sudão, para o Níger. E aí, foi lá, Arábia Saudita, Iêmen, Irã, Iraque. Então, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas ocorreram manifestações em mais de 30 países do mundo árabe e muçulmano. Esse conjunto de manifestações pró-democracia ficou conhecido como o quê, galera? Primavera Árabe. Tá bom. O problema é a consequência. Em vários países, meu amigo Edvaldo, o ditador foi derrubado. Mas aí agora, quem vai assumir o poder no lugar do ditador? Você tinha grupos heterogêneos naquelas manifestações. Tinha o grupo A, o grupo B, o C, o D. E agora que o ditador caiu, quem vai ficar com o poder? A disse, o poder é meu. E B falou o quê? Porra nenhuma. O poder é meu. E os dois entraram em confronto. E C falou, porra nenhuma, não são vocês dois, não, quem manda é o resultado. Muitos países acabaram entrando em guerra civil. Você tinha aqui, galera, uma estabilidade política baseada na ditadura, o que não é bom. Mas agora gerou uma instabilidade em virtude de quê? Da disputa de grupos rivais para ver quem ia se apropriar do poder. Resultado, espalhou aqui uma porrada de guerra civil, violência, gangues, facções, perseguições étnicas, perseguições políticas. O continente que já é muito pobre se empobreceu ainda mais. Então, galera, perseguidos politicamente, guerra civil, fome, miséria, desgraça, o que o povo falou? Se é para morrer no meio dessa desgraça, é melhor tentar o quê? Fugir daqui. E aí, um monte de gente começa a se lançar ao mar na tentativa de chegar onde, galera? Na Itália, na tentativa de chegar à Grécia e na tentativa de chegar à Espanha. Começa aqui uma grande onda migratória pelo mar Mediterrâneo, nas condições mais precárias possíveis. Barcos que cabem 50 pessoas, os caras colocam 300, com a ação intensa de traficantes de seres humanos, que recebem para levar essa galera de um lado para o outro. Resultado, tem barco que afunda no meio do caminho, o povo morre de desidratação, insolação e tudo mais. E tem traficante filho da puta, por isso que ele é traficante, porque ele é filho da puta, que ele faz o quê? Traz o cara até aqui. Quando ele chega perto da Europa, ele sabe que se for lá, vai ser preso pelas autoridades europeias. Então quando chega aqui, obriga a galera a pular do barco só com o colete, ou com aqueles botezinhos que parece aqueles colchão inflável que a gente deixa em casa para quando chegar aquela visita indesejada, a gente dá pro peão dormir, tá entendendo? Até aquilo ali vira bote. E aí joga a peãozada aqui e põe nas mãos de Jesus para ver se uma corrente marítima leva até a Europa. Então, gente, milhares estão morrendo nessa travessia do mar Mediterrâneo. Como eu disse para você agora há pouco, só no mês de agosto, só a guarda costeira resgatou mais de 3 mil que estavam nessa história aí. Beleza? O outro fator desse fluxo migratório vai ser aqui, galera. A guerra civil, a guerra civil, onde, galera? Na Síria. Guerra civil na Síria. Eu disse que vários países entraram em guerra civil. Na Síria, a situação é bem crítica e bem complexa. Preste atenção, galera. Lá na Síria, quem manda... Deixa eu apagar aqui, para você entender. Lá na Síria, quem manda é o superditador Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Esse Bashar al-Assad, vou botar aqui, ele é xiita e ele, você já sabe, como todo mundo lá, ele é um ditador.
Beleza? Aí vieram as manifestações da Primavera Árabe. E quem foi que apareceu lá? A galera foi pra rua, ó, tá aqui, ó, versos. Os rebeldes foram pra rua protestar. Quem são esses rebeldes? Eles são sunitas, presta atenção. O ditador é xiita e os rebeldes são sunitas. Além de serem sunitas, lembra, eles são grupos heterogêneos. Eles estão protestando contra o ditador, mas eles têm objetivos distintos. Tá bacana? E eles são sunitas. Aí olha a merda. Lá na Síria, 78% da população é sunita. Mas o ditador é o quê? Xiita. Eu refaço aquela pergunta que eu fiz lá na aulinha explicando o Iraque e a origem do Estado Islâmico. Você acha que 78% da população sunita gosta de ser governado por um ditador que é de 12% xiita? Não. Resultado. Você está vendo que não é só uma luta por democracia. Tem aí também uma disputa de natureza religiosa pelo poder. Resultado, gente, esses rebeldes foram massacrados pelo ditador Bashar al-Assad nas manifestações. Só que aí eles pegaram em armas e começaram a lutar contra o ditador. Sírio contra sírio. O país entrou então em quê, galera? Guerra civil. No início, os rebeldes conquistaram várias cidades. E falaram, a qualquer momento a gente derrota esse ditador. E aí, Edevaldo, antes mesmo de derrotar o ditador, eles começaram a lutar entre si para ver quem ia ficar com o poder. E quando passaram a lutar entre si, se enfraqueceram. Então entenda, aqui entre os rebeldes existem vários grupos. E olha a zona que ficou isso aqui. É o ditador Bashar al-Assad baixando o cacete nos rebeldes, os rebeldes um lutando contra o outro e lutando contra o Bashar al-Assad. E no meio dessa bagaceira toda a população. Resultado, mas pode piorar. O ditador Bashar al-Assad é apoiado pela Rússia, que manda arma, que manda dinheiro, e também é apoiado pelo Irã, que é um país xiita e que quer manter o ditador xiita no poder. Já os rebeldes recebem o apoio dos Estados Unidos e também recebem o apoio dos países europeus. Tenta entender como é que funciona isso, gente. Aqui já está queimando a lenha e chegou alguém e botou mais querosene na fogueira, aumentando ainda mais a violência e deixando a população vulnerável a tudo isso. Mas para ferrar de vez, como toda desgraça é pouca, ainda apareceu quem na história? O grupo terrorista Estado Islâmico. Lembra? Estado Islâmico de onde, Edevaldo? Do Iraque e da Síria. O Estado Islâmico que estava atuando no Iraque, percebendo toda essa fragilidade na Síria, entrou o quê, galera? Na confusão. Olha o cabaré de cego que isso virou, gente. É o Bashar al-Assad contra os rebeldes um contra o outro e contra o Bashar al-Assad. Os Estados Unidos e a Europa patrocinando os rebeldes, o Irã e a Rússia patrocinando o Bashar al-Assad. Entra o Estado Islâmico lutando contra todos e desgraçando o planeta todo. Resultado. A população absolutamente vulnerável falou, ou eu fujo dessa porra, ou eu morro. Então é melhor morrer tentando fugir. E aí, aquela mesma historinha, ó. Aquela mesma historinha. Tá aqui, ó. Os sírios estão aqui. Então, galera, ó, eles vêm para cá, pro litoral, fogem para a Turquia e aqui eles se lançam ao mar na tentativa de chegar onde? Na Itália e na Grécia. Nas mesmas condições precárias que os africanos. Resultado, milhares de mortos, milhares de afogados. Você lembra daquela foto daquela criança turca, aquela criança síria morta em uma praia da Turquia que acabou chocando o mundo inteiro. Como essa travessia por terra, por mar, acabou ficando muito perigosa e muito cara, a galera passou a ir para a Europa a pé. Tá aqui, Edevaldo. É uma caminhada de 2.300 quilômetros. Aí eu pergunto, você, Edevaldo, caminharia 2.300 quilômetros? Se fosse com o Estado Islâmico, com a metralhadora atrás de tu até voava, Edevaldo. Tá entendendo a parada? Essa aqui é a verdade. E aí, gente? Aqui esses países têm que passar pelo leste europeu, pela Hungria, Bulgária, Romênia, Croácia, Eslováquia. Só que esses países do leste europeu, eles já têm seus próprios problemas. E muitos não deixam mais a galera passar e eles também não têm como voltar. Tá uma porrada vivendo aqui em acampamentos de refugiados em condições subhumanas. E para ferrar ainda mais, lembra? Os caras chegam predominantemente onde? Na Grécia, na Itália e na Espanha. Só que esses são os países economicamente mais fracos da Europa Ocidental. E é lá que esses refugiados querem ficar? Não, eles querem ir para os mais ricos. E quais são os mais ricos? Tá aqui, ó, Alemanha, França e Reino Unido. Mas a pergunta que eu faço é essa: a Europa está preparada para receber esse monte de negão africano e esse monte de muçulmano? Não.
Não. E olha que eu já estou usando uma expressão pejorativa, porque você já sabe que vai ser a consequência disso. Tá bacana? Resultado, gente. Tá aí toda essa confusão armada e é a maior crise humanitária e migratória da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos fazer o resumão aqui para você ficar com tudo bonitinho, ó. Apaguei aqui. Você tem as informações básicas para o Enem que a gente tem que saber. Você já compreendeu? E agora vamos para as informações básicas para a sua prova do Enem. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, quais são as causas gerais? Causas gerais da crise dos refugiados. Causa número 1, vou botar aqui, ó, a Primavera Árabe. Não a Primavera Árabe em si, mas a instabilidade, lembram? A instabilidade política gerada pela Primavera Árabe. E a causa número 2, você já sabe, a guerra civil onde, galera? A guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria. Resultado, você vai então aqui saber quais são os grupos que mais estão migrando. Deixa eu trocar, que esse pincel vermelho não tá legal. Quais são os grupos? Aqui, ó, o pessoal do norte da África, principalmente, fugindo das guerras civis, das perseguições políticas, da fome e tudo mais. E você tem aqui os sírios. E os sírios estão fugindo de quê? Da guerra civil entre o ditador Bashar al-Assad e os rebeldes, e estão fugindo também da violência extrema do grupo terrorista Estado Islâmico. Bacana? Vamos lá. O que mais a gente tem que saber para a sua provinha do Enem? Provinha nada, né, galera? Provona. Olhem para cá. O que mais a gente tem que saber? Quais são as rotas? As rotas. Por onde que esses terroristas estão... os refugiados estão migrando. Principal rota qual é? O Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, aquela galera que entra lá nos barquinhos absolutamente o quê, galera? Precários. E a segunda rota, a galera que foge por terra, caminhando lá longas distâncias, nós já falamos, a galera que foge pelo leste europeu, ok? Quais são os países de chegada? Tá aqui, ó, países de chegada. Onde que os refugiados chegam lá na Europa? Quais são os países que estão inicialmente recebendo mais refugiados? E você tem que saber também quem são os países dos sonhos, porque eles chegam num, mas eles querem ir para o outro, beleza? Países dos sonhos, vamos lá, países de chegada. Quem mais recebe imigrante é quem, galera? A Grécia, principalmente os sírios, os líbios. Depois quem? A Itália e a Espanha. Aí na Espanha mais argelino, marroquino e tudo mais, ok? E quais são os países dos sonhos? A galera quer ir onde ele tem mais chance de ser inserido na economia, onde ele tem mais chance de arranjar o que, galera? Emprego. Os mais ricos da Europa, quem são eles? Alemanha, França e Reino Unido. Alemanha, França e Reino Unido. Então, chega num, mas o destino é o que, galera? Outro. E, por fim, que a gente tem que saber aqui nessa história? As consequências imediatas. Consequências. Vamos lá, então. Quais são as consequências imediatas da crise dos refugiados? Consequências. Vamos lá. Número 1. Aumento da xenofobia. Isso cai direto, galera, na prova de sociologia do Enem. A xenofobia, a aversão ao estrangeiro, a aversão ao outro. E aí entenda mais ou menos como é que funciona essa parada. Imagina que a Espanha já está em crise. Imagina que o Edevaldo é um espanhol e trabalha lá ganhando 2 mil euros numa padaria. Mas ele tá puto, galera, porque antes ele trabalhava de cinegrafista, vamos supor, e ganhava 5 mil euros. Mas com a crise, o setor de propaganda e marketing acabou demitindo um monte de gente. Vamos supor, Edevaldo então foi demitido e agora está lá na Espanha. Ele que é espanhol, trabalhando lá de padeiro, que foi o que sobrou. E ele considera a profissão de padeiro uma profissão subalterna. Então ele, porra, tô puto, ganhando só 2 mil, fazendo esse serviço que eu não gosto. Mas aí, Edevaldo, chegou lá o Abdullah Mohamed, refugiado.
refugiado. O refugiado está disposto a trabalhar por qualquer valor, galera. Você está entendendo? Resultado, eu que sou um capitalista cruel e sanguinário, dono da padaria, faço o quê? Demito o Edevaldo, que está ganhando 2.000 euros e achando ruim, e contrato quem? O Abdullah Mohamed, que vai ganhar 800 euros. O que o Edevaldo vai falar, galera? Que droga, a porra desses imigrantes africanos e desses imigrantes muçulmanos estão roubando o meu emprego. Morte aos negões africanos, morte aos muçulmanos terroristas. Porque o cara já pega características negativas. E isso é o que, galera? Xenofobia, aumentando mais ainda o problema. E o segundo fator, segunda consequência imediata da crise dos refugiados, temor de novos, o que, galera? Temor de novos atentados terroristas. Temor de novos atentados. Entenda por quê. Já existe uma grande discriminação em relação aos muçulmanos. E para muitos ocidentais, todo muçulmano é terrorista. E aí, em setembro do ano passado, em setembro de 2015, em meio à crise dos refugiados, o Estado Islâmico anunciou que tinha inserido, em meio aos refugiados, muitos terroristas. Cerca de 3.000. Vamos supor que não seja 3.000, mas mesmo que seja 30, já gera alguma preocupação. Então, para piorar, aquele atentado, o primeiro que eu coloquei para você aqui, aquele da sexta-feira, 13 de novembro, o jovem que tentou entrar no estádio com o corpo cheio de bomba e que acabou explodindo fora do estádio, só sobraram os membros inferiores do corpo dele. E na hora que buscaram, acharam o passaporte. E lá pelo passaporte deu saber qual era a origem do cara. Então o camarada era sírio, foi para a Turquia como refugiado, como se estivesse fugindo. Da Turquia ele entrou na Europa pela Grécia, junto com os refugiados. Da Grécia ele foi para a Bélgica, e da Bélgica ele se juntou com a galera para sapecar o atentado terrorista na França. Ou seja, um suposto refugiado, na verdade era o que, galera? Um terrorista. Aí a galera acaba generalizando. Todo refugiado é, antes de tudo, um terrorista em potencial, aumentando ainda mais, meus amores, a discriminação em relação aos refugiados. E para ferrar tudo, quem é que tem que coordenar essa história toda? Quem é que tem que distribuir? Quem deveria coordenar é a ONU. Lá na ONU, o órgão, ó, eles gostam de cobrar isso? Lá na ONU, o órgão que cuida da questão dos refugiados é o Acnur. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Tem feito um bom trabalho? Claro que não. A Europa está atônita, está perdida, ninguém sabe o que fazer com aquele monte de refugiado sírio e africano que está indo para lá. Então é uma grande crise humanitária que não tem solução a curto prazo. Qual seria a solução? Acabar com a guerra civil na Síria, o que não está fácil, e recuperar a estabilidade política do norte da África, o que também não é fácil. Talvez tenha uma pequena semente de esperança. No encontro do G20, realizado na primeira semana de setembro de 2016, Estados Unidos e Rússia assinaram lá, fizeram uma espécie de acordo para tentar controlar a guerra civil na Síria. Iniciando por quê? Por um cessar-fogo esse que não foi cumprido para valer. A galera está tentando, porque sabe que enquanto não acabar a guerra civil na Síria e enquanto não recuperar a estabilidade do norte da África, o povo vai continuar fugindo e o objetivo é sempre chegar na Europa. Mas a Europa não está preparada para receber esse monte de refugiado. É isso aí, galera, a crise dos refugiados. Abraço!